Marcus Heves tinha tudo: controle, poder, uma fortuna que poucos homens no mundo poderiam imaginar. Mas quando ele abriu aquela porta, naquela quinta-feira chuvosa em Greenwich, Connecticut, 3 horas antes do combinado, o que viu no chão da sala de estar o fez questionar tudo o que acreditava saber sobre seus próprios filhos. Uma cena tão simples, tão impossível, que 47 especialistas em 3 anos não conseguiram fazer acontecer. E ali estava Rosa Martinez, a empregada que ele tinha contratado há apenas 6 dias, por puro desespero, sentada no tapete persa de $12.000 com seus gêmeos de 6 anos, fazendo o impossível. O que ele testemunhou naqueles próximos 90 segundos não apenas mudaria sua família, mudaria quem ele era. Marcus Heves não era homem de acreditar em milagres. Ele construiu um império de tecnologia do zero, $300 milhões. Antes dos 40, 5.000 funcionários, escritórios em 17 países. Números, dados, lógica fria. Essas eram suas crenças. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Essa história chegou até você por um motivo. E talvez, só talvez, você precise ouvir exatamente isso hoje. 6 dias antes daquele momento que mudaria tudo, Marcus estava no 22º andar de seu escritório em Manhattan, olhando pela janela panorâmica para uma cidade que ele tinha conquistado, mas que não lhe dava mais prazer algum. Seu assistente executivo, Richard, um homem de 62 anos que trabalhava com ele há 15 anos, entrou sem bater. Mais uma desistiu, senhor. Marcus nem se virou. Ele sabia do que Richard estava falando. Sarah Thompson, a 23ª babá em 18 meses, especialista em desenvolvimento infantil, formação em Stanford, 22 anos de experiência com crianças com necessidades especiais. Tinha durado exatos 11 dias. Que ela disse o mesmo que as outras. Richard hesitou. Que os meninos são intratáveis, violentos, que ela teme pela própria segurança, que nenhum salário vale isso. Marcus fechou os olhos. Seus gêmeos, Noah e Ethan, 6 anos de idade, lindos como querubins em fotografias antigas, cabelos escuros e encaracolados, olhos azuis penetrantes como o oceano no inverno e absolutamente completamente silenciosos. Não uma palavra em 3 anos, nem uma única palavra desde que Diana, a mãe deles, tinha saído de casa naquela manhã de março, sem olhar para trás, sem explicação, sem carta, só uma aliança sobre a mesa da cozinha e um vazio que engoliu a alma de 2 crianças de 3 anos. Marcus tinha tentado tudo: psicólogos infantis das melhores universidades do país, terapeutas especializados em trauma, médicos que cobravam $1.500 por hora, clínicas experimentais na Suíça, retiros holísticos em Sedona, $4,5 milhões gastos em 3 anos, 47 especialistas diferentes. Todos disseram versões da mesma sentença. Os meninos tinham se fechado completamente. Mutismo seletivo severo. Trauma de abandono profundo. Prognóstico incerto. Tradução: desistiram. E as babá, 23, em 18 meses. Todas chegavam com currículos impressionantes e saíam com olheiras profundas e mãos trêmulas. Os gêmeos não choravam, não riam, não falavam, mas destruíam, quebravam objetos, empurravam comida no chão, rabiscavam paredes de quarto recém-pintados, olhavam para adultos com uma intensidade que fazia pessoas crescidas recuarem, testavam exaustivamente, cruelmente, como se tentassem provar algo que ninguém entendia.
Marcos os amava. Deus, como ele os amava, mas não sabia mais como alcançá-los. Trabalhava 16 horas por dia, não porque amasse o trabalho, mas porque em casa, naquela mansão de 42 quartos em Greenwich, o silêncio dos filhos o engolia vivo. O silêncio pesava mais que qualquer palavra poderia pesar. Richard, eu não sei mais o que fazer. Foi a primeira vez em 15 anos que Richard viu seu chefe admitir derrota. Marcus Reeves não admitia derrotas. Mas ali estava ele, um homem de 44 anos, bilionário, poderoso, completamente quebrado por 2 meninos pequenos que não conseguia salvar. Senhor, Richard respirou fundo. Minha esposa conhece alguém. Não é uma profissional. Não tem formação. Mas ela tem algo. Não sei explicar. Ela cuida de crianças no Bronx. Voluntariado na igreja. Dizem que ela tem um dom. Marcos quase riu. Um dom. Ele tinha contratado PhDs de Harvard, especialistas indicados por senadores, terapeutas que escreveram livros premiados. E Richard estava sugerindo uma voluntária de igreja sem formação? Mas então ele olhou para sua mesa, para a foto emoldurada de Noah e Ethan aos 3 anos, ainda sorrindo, ainda vivos nos olhos, antes de Diana destruir tudo. Qual o nome dela? Rosa Martinez. 3 dias depois, numa manhã de terça-feira, Marcos estava no hall de entrada de sua mansão quando a campainha tocou às 6h45 da manhã. Ele mesmo abriu a porta. Não esperava ficar impressionado. E não ficou. Não da forma que esperava. Rosa Martinez tinha 34 anos, mas seus olhos carregavam 60. Baixa, talvez 1,55 m. Latina, pele morena marcada pelo sol de verões. Trabalhando. Roupa simples, menos calça jeans escura, blusa branca de algodão, um casaco fino marrom que tinha visto dias melhores. Sem maquiagem. Cabelos pretos presos num coque prático. Nas mãos, uma bolsa de tecido desgastada e uma Bíblia pequena com capa de couro rachado. Ela olhou para ele, não para baixo, como muitos faziam quando encontravam Marcus Reeves pela primeira vez. Direto nos olhos, e sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Genuíno de um jeito que Marcus não via há anos naquela casa. Senhor Reeves, obrigada pela oportunidade. Sua voz era suave. Tinha um sotaque leve. Espanhol como primeira língua. Inglês aprendido na vida adulta. Mas havia algo mais naquela voz. Uma calma. Como água parada em lago profundo. Marcus assentiu, desconfortável. Ele não sabia por que tinha concordado com isso. Desespero, provavelmente. Ela entrou, olhando ao redor da mansão com uma expressão que não era de admiração, mas de algo próximo à tristeza, como se visse não beleza, mas vazio. Os meninos estão no quarto deles, primeiro andar. Eles... Marcos hesitou. Eles não vão facilitar as coisas para você. Eu sei. Você não sabe. Eles são machucados. Rosa interrompeu, gentilmente. Eu sei o que são crianças machucadas. Senhor Reeves, eu conheço essa dor. Havia algo em seu tom, algo final. Marcos não perguntou. Deveria ter perguntado. Richard vai te mostrar a casa. Eu preciso ir para Manhattan. Volto às 6 da tarde. Sim, senhor. Mas antes dele sair, Rosa fez algo estranho. Ela fechou os olhos ali, no hall de entrada de mármore. Segurou sua Bíblia contra o peito e mexeu os lábios em silêncio. Estava rezando. Ali, na frente dele, Marcos sentiu uma mistura de desconforto e algo que não reconhecia. Talvez fosse vergonha. Fazia quanto tempo que ele não rezava? Desde o funeral de seu pai. 11 anos. Ele saiu sem dizer nada. Richard mostrou a Rosa a cozinha, a sala de estar.
o quarto de empregada no térreo onde ela poderia descansar. Mas Rosa mal olhava. Seus olhos continuavam subindo as escadas, para o corredor do primeiro andar, para a porta fechada no final. Eles estão lá? Ela perguntou. Sim, mas senhora Martinez, preciso avisá-la. Richard parecia genuinamente preocupado. Eles podem ser agressivos, especialmente nas primeiras horas. Testar limites, empurrar, morder, até não levem para o lado pessoal. É como eles protegem seus corações. Rosa completou. Eu entendo. Ela subiu as escadas devagar, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Richard a seguiu. Nervoso, quando chegaram à porta, Rosa parou, colocou a mão na madeira escura, fechou os olhos novamente, rezou em silêncio por talvez 20 segundos. Então girou a maçaneta. O quarto era enorme. Paredes azul claras, 2 camas de menino com lençóis de astronautas, prateleiras cheias de brinquedos caros que ninguém tocava, uma janela grande com vista para o jardim, perfeitamente cuidado. E no canto, perto da janela, 2 meninos pequenos sentados no chão, idênticos, cabelos escuros, desgrenhados, olhos azuis vazios, olhando para ela sem expressão. Noah e Ethan. Olá, Rosa disse suavemente entrando. Richard ficou na porta, pronto para intervir. Meu nome é Rosa. Vim passar um tempo com vocês. Nada. Nem um piscar. Os gêmeos a encaravam como se ela fosse um objeto. Não uma pessoa, um obstáculo. Rosa não se aproximou. Ela se sentou no chão, perto da porta, mas não muito perto. Manteve distância. E então fez algo que nenhuma das 23 babás anteriores tinha feito. Ela não falou, não tentou tocá-los, não tentou fazer contato forçado. Ela apenas abriu sua bolsa de tecido, tirou um pequeno livro de orações em espanhol e começou a ler em voz baixa, para si mesma, como se estivesse sozinha. Sua voz preenchia o quarto como mel suave, rítmica, palavras em espanhol que os meninos não entendiam, mas cujo tom atravessava algo mais profundo que linguagem. Richard observou por 15 minutos. Nada aconteceu. Os meninos continuaram no canto. Rosa continuou lendo. Ele eventualmente saiu, confuso, mas sem saber o que mais fazer. Rosa ficou 1 hora, 2 horas, lendo, às vezes cantarolando baixinho. Aos poucos, ela tirou da bolsa um pequeno novelo de lã cor de mostarda e agulhas de tricô. Começou a tricotar. Seus dedos se moviam com prática de décadas. O som das agulhas se tocando era rítmico, hipnótico. Por volta das 10:30 da manhã, algo mudou. Eita menos, ou seria Noah, até Marcos. Às vezes confundia menos. Inclinou a cabeça, observando. Rosa não olhou de volta. Continuou tricotando, cantarolando. Uma música em espanhol. Algo sobre luz e esperança. Às 11, o outro gêmeo se moveu. Apenas alguns centímetros mais perto. Rosa não reagiu. Continuou seu trabalho. Meio-dia chegou. Rosa parou de tricotar, guardou suas coisas na bolsa e se levantou lentamente. Os gêmeos a observaram, alertas. Ela sorriu para eles, um sorriso pequeno, sem expectativa. Vou fazer o almoço. Se quiserem, podem descer. Ela saiu do quarto, desceu para a cozinha. Richard estava lá, preparando café. Como foram? Ele perguntou, apreensivo. São lindos, Rosa respondeu. Simplesmente. Richard Pisco. Em 18 meses, nenhuma babá tinha usado a palavra lindos para descrever os gêmeos problemáticos, difíceis, perturbadores, mas lindos. Rosa abriu a geladeira. Estava cheia de comida orgânica. Cara,
refeições preparadas por chefe particular, suplementos nutricionais. Ela examinou tudo com expressão pensativa, então fechou a porta. Senhor Richard, tem um mercado perto? Há um Whole Foods a 20 minutos. Não, um mercado de bairro, onde vendem coisas simples. Richard hesitou. Há um mercadinho mexicano a 15 minutos, mas pode me levar lá? Eu pago. Senhora Martinez, o senhor Reeves deixou um cartão corporativo para despesas. Eu pago? Ela repetiu, firme, mas gentil. 30 minutos depois, Rosa voltou com 2 sacolas de compras. Feijão preto, arroz, tomates frescos, coentro, cebolas, tortilhas de milho feitas à mão, chocolate americano canela, baunilha, ingredientes simples que aquela cozinha de mármore e eletrodomésticos de $50 mil nunca tinha visto. Ela começou a cozinhar. Não pediu permissão, apenas começou. Esquentou uma panela de ferro, refogou cebola e alho até o cheiro invadia a casa toda. Um cheiro que aquela mansão não conhecia. Cheiro de comida de verdade. Comida feita com mãos que sabiam o que era amor transformado em nutrição. Richard observava, fascinado e confuso. Ela preparou feijão preto com temperos que ele não sabia nomear. Arroz branco simples, mas perfeitamente fofo. Um molho de tomate fresco com coentro. E então, usando uma tortilha, ela montou pequenas quesadillas, douradas na frigideira até o queijo derreter. O cheiro subiu pelas escadas. Penetrou portas fechadas. Alcançou o quarto no fim do corredor, onde 2 meninos sentavam no chão, imóveis, mas com narinas tremendo. Algo naquele cheiro mexeu com alguma coisa antiga dentro deles. Alguma memória de quando o mundo era seguro. Rosa colocou 2 pratos na mesa da cozinha. Não na sala de jantar formal de 20 lugares. Na mesa simples da cozinha. Ela se sentou e esperou. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Então, tão silenciosamente, que Richard quase não percebeu. 2 meninos pequenos apareceram na porta da cozinha, descalços, de pijamas amassados, olhos arregalados, olhando para a comida, para Rosa, para a comida. Rosa não se virou completamente, apenas gesticulou para os pratos. É para vocês, se quiserem. Eles não se moveram, estátuas pequenas de desconfiança e desejo. Rosa começou a comer seu próprio prato, devagar, sem forçar nada. O som de seu garfo no prato, o cheiro intensificando-se. E então, como animais selvagens, testando terreno desconhecido, Noah, sim, era Noah, o que tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Deu um passo à frente. Parou. Olhou para Ethan. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Ethan assentiu, quase imperceptivelmente. Noah se aproximou da mesa. Devagar. Tão devagar. Sua mão pequena alcançou uma quesadilla. Pegou. Recuou 3 passos. Esperou para ver se Rosa reagiria. Ela não reagiu. Continuou comendo, cantarolando baixinho. Noah mordeu. Seus olhos se fecharam. E pela primeira vez em 3 anos, algo parecido com prazer cruzou seu rosto. Não um sorriso, mas algo menos morto. Ethan viu e se aproximou. Pegou sua quesadilla. Voltou para perto do irmão. Eles comeram ali, no chão perto da porta, observando Rosa como se ela pudesse desaparecer a qualquer segundo. Richard tinha lágrimas nos olhos. Ele tinha visto 23 babás tentarem suplicar, forçar, negociar, e aqui estava essa mulher que eles conheciam há 5 horas, alimentando os meninos, não porque eles obedeceram, mas porque ela simplesmente os viu como humanos pequenos e feridos
que tinham fome de mais que comida. Quando terminaram, Noah e Ethan não saíram correndo. Ficaram ali, observando. Rosa terminou seu prato, levou-o para a pia e começou a lavar. A água correndo, o som de louça se tocando. Ela cantarolava, sempre cantarolando, músicas que pareciam antigas, sagradas. Vocês gostam de música? Ela perguntou, sem olhar para eles. Silêncio! Mas Rosa notou algo. Ethan inclinou a cabeça, apenas um pouco, como um pássaro, ouvindo algo distante. Ela começou a cantar, realmente cantar, em espanhol. Uma canção de Nina. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedaço de mi corazón. Sua voz não era profissional, era apenas verdadeira, crua, cheia de algo que não se pode fingir. E os gêmeos permaneceram, ouvindo, apenas ouvindo, como se aquela voz fosse um cordão invisível, os puxando de volta para um lugar que eles tinham esquecido que existia, um lugar chamado segurança. Quando Rosa terminou, ela se virou e sorriu para eles. Amanhã, se quiserem, podemos cantar juntos, mas por agora, ela olhou pela janela. Está ensolarado. O jardim é bonito. Vamos sair? Oh, eles não responderam. Mas quando ela caminhou em direção à porta dos fundos que dava para o jardim, eles a seguiram, a uns 5 metros de distância. Mas seguiram. Richard observou pela janela da cozinha. Rosa sentou-se na grama. Grama perfeitamente cortada por jardineiros profissionais, que vinham 2 vezes por semana. Ela tirou os sapatos, apenas sentou-se ali, rosto voltado para o sol. Os gêmeos ficaram na soleira da porta, observando, confusos. Adultos não faziam isso. Adultos não sentavam na grama. Adultos não tiravam sapatos. Adultos não existiam assim simples. Presentes, Rosa começou a tricotar novamente. O novelo de lã, cor de mostarda. Seus dedos dançavam, e depois de talvez 20 minutos, Ethan deu um passo para fora. Depois, outro. Noah seguiu. Eles se sentaram, não perto dela, a uns 3 metros de distância, mas estavam lá, ao ar livre, com ela, sob o mesmo sol. Ninguém falou. Não havia necessidade. O silêncio não era mais pesado. Era apenas silêncio. E o sol brilhava. E algo minúsculo, tão minúsculo que você precisaria estar procurando para notar, começou a derreter dentro de 2 corações pequenos e congelados. Enquanto isso, em Manhattan, Marcus Reeves estava numa reunião com investidores japoneses. Números projetados numa tela de 60 polegadas. Gráficos de crescimento. Potencial de mercado. Sua mente deveria estar lá, mas não estava. Estava em Greenwich, com 2 meninos que ele não sabia mais como amar de um jeito que importasse, e com uma mulher que ele mal conhecia, que tinha uma Bíblia velha e um sorriso que parecia guardar tristezas antigas. Ele não sabia por quê, mas olhou para o relógio. 3h47. Ainda 2 horas até 6. Até voltar para casa. Até descobrir se Rosa Martinez tinha desistido como todas as outras. Mas algo nele, algo pequeno e quase extinto, algo que ele não permitia existir há 3 anos, sussurrou uma palavra que ele tinha esquecido. Esperança. Ele afastou o pensamento. Marcus Reeves não acreditava em esperança. Não mais. Esperança era para tolos. Ele acreditava em dados. Mas naquela tarde, pela primeira vez em 1095 dias, Marcus Reeves saiu de uma reunião às 5h15. Disse a Richard que tinha uma emergência. Pegou seu Tesla e dirigiu para Connecticut 90 minutos mais rápido que o normal. Chegou em casa às 6h37. A casa estava silenciosa. Mas era um silêncio diferente. Não o silêncio morto que normalmente o recebia. Havia algo mais. Sons, muito suaves,
Ele parou no hall, confuso. Música. Ele estava ouvindo música, não música, canto, uma voz feminina, vindo da sala de estar. Marcos largou sua maleta de couro italiano no hall e caminhou em direção ao som. Cada passo cauteloso, como se estivesse entrando em terreno desconhecido. E então, ele chegou à porta da sala de estar e parou. E que viu fez esquecer como respirar. Rosa estava sentada no tapete persa de $12.000 que Diana tinha escolhido numa viagem a Dubai, descalça, com Noah e Ethan. Os três formavam um pequeno círculo. E Rosa tinha uma caixa de lápis de cor, papel. Estava cantando uma canção simples, em espanhol, e desenhando. E os meninos estavam segurando o lápis, olhando para ela. Não desenhando ainda, mas segurando. Seus olhos não estavam vazios, estavam focados, presentes ali. Marcos não conseguiu se mover, não conseguiu falar, porque em 3 anos, 1095 dias, seus filhos não tinham participado de nada, não brincavam, não seguravam lápis, não respondiam à música, apenas existiam, sobreviviam, e ali estavam eles, ali, vivos em seus olhos, apenas um pouco, apenas uma centelha minúscula, mas estava lá. Rosa olhou para cima, viu Marcos, sorriu, um sorriso pequeno, e fez algo que o chocou ainda mais. Meninos, ela disse suavemente, o papai chegou, não senhor Reeves. Papai, a palavra que ninguém usava naquela casa, a palavra que os próprios gêmeos não diziam há 3 anos. E quando ela disse, Noah e Ethan olharam para Marcos, não com raiva, não com vazio, mas com algo que parecia curiosidade. Reconhecimento. Marcos sentiu seu peito apertar. Lágrimas que ele não tinha chorado em anos queimavam atrás de seus olhos. Ele piscou rapidamente. Não, ele não chorava. Marcos Reeves não chorava. Olá! Foi tudo que conseguiu dizer. Sua voz saiu estrangulada. Os meninos não responderam. Claro que não, mas eles não desviaram o olhar. E isso era mais do que qualquer PhD tinha conseguido em 47 tentativas. Rosa se levantou graciosamente. Vou preparar o jantar. Vocês 3 precisam de tempo, juntos. E antes que Marcos pudesse dizer qualquer coisa, ela já tinha saído da sala, deixando-o ali com seus filhos. E um silêncio que de repente não parecia tão assustador. Marcos se sentou, lentamente, no tapete. Ele não sabia o que fazer. Como agir? Ele comandava reuniões de conselho, negociava com mas ali, com seus próprios filhos, estava perdido. Então, viu os papéis, as cores. Ele pegou um lápis, verde escuro, e começou a desenhar uma árvore. Simples, como ele desenhava quando tinha 7 anos. E o mundo fazia sentido. Não falou, apenas desenhou. E, devagar, como o nascer do sol, que você não percebe até que a escuridão já não está mais tão escura. Ethan pegou um lápis azul e desenhou algo que parecia um círculo, ou um sol, ou um planeta. Marcos não sabia, mas não importava, porque seu filho tinha escolhido desenhar, e escolhas eram sinais de vida. Jantaram juntos naquela noite, não na sala de jantar formal, na cozinha. Rosa serviu frango assado com arroz e legumes. Simples, comida de verdade. Os meninos comeram pequenas porções, mas comeram. Marcos comeu, observando Rosa, observando seus filhos, tentando entender o que tinha acontecido em 12 horas que 47 especialistas
não tinham conseguido em 3 anos. Quando terminou, ele ajudou a lavar a louça. Ele, Marcos Revés, que tinha 3 empregadas em tempo integral e um mordomo e jamais tinha lavado um prato em sua própria casa. Mas ali estava ele, com as mãos na água ensaboada, enquanto Rosa secava e cantarolava. Como você fez isso? Ele perguntou baixinho, para os meninos não ouvirem. Rosa não respondeu imediatamente. Continuou secando um prato. Então disse, ainda mais baixo: eu não fiz nada, senhor Revés. Apenas os vi e deixei que soubessem que eram vistos. Todos que vieram aqui disseram que os viam. Não. Rosa balançou a cabeça. Eles viam problemas, diagnósticos, sintomas. Eu vejo Noah e Ethan, 2 meninos que tiveram seu mundo destruído e estão tentando descobrir se é seguro construir um novo. Marcos olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez e viu algo em seus olhos, algo que reconheceu, porque via no espelho todo dia, dor profunda, antiga, transformada em algo mais. Propósito. Você perdeu alguém, ele disse. Não uma pergunta. Rosa assentiu lentamente. Minha filha, Daniela. Ela teria 9 anos agora. O ar na cozinha ficou mais denso. Marcos esperou, respeitando o peso daquela revelação. Leucemia. 3 anos de tratamentos. Ela era tão forte, tão cheia de vida. Até que... Rosa parou, respirou, até que não estava mais. Sinto muito. Eu também. Ela colocou o prato no armário. Por 1 ano... eu não conseguia sair da cama. Não conseguia olhar para outras crianças. Não conseguia entender por que Deus tinha levado ela e deixado o meu coração ainda batendo. Quando cada batida doía, ela se virou para ele. Mas então, meu pastor disse algo. Ele disse: Rosa, sua dor não é um fim. É um começo. Daniela te ensinou a amar além do impossível. Agora honre ela amando outras crianças do jeito que você amaria ela. Marcos sentiu algo quebrar dentro do peito. Essa mulher que tinha perdido sua filha, estava aqui, amando os filhos dele. Não porque era paga para isso, mas porque transformou tragédia em missão. Seus meninos não precisam de mais especialistas, senhor Revés. Rosa disse, gentilmente, mas firme. Eles precisam de você. Presente. Realmente presente. Não tentando consertar. Apenas amando. Eu não sei como, ele admitiu. E a admissão custou tudo. Eu tentei. Deus sabe que tentei. Mas eu olho para eles e só vejo meu próprio fracasso. Eu não consegui fazer Diana ficar. Não consegui protegê-los disso. Não consigo curá-los. Eu construí um império, mas não consigo alcançar meus próprios filhos. Você está tentando alcançá-los como um empresário, como alguém solucionando problemas. Rosa colocou a mão no braço dele, suave, mas crianças não são problemas. Senhor Revés, são mistérios. E mistérios precisam ser vividos, não solucionados. Ela saiu da cozinha, deixando Marcos parado ali, com mãos ainda molhadas de água ensaboada. E uma verdade doendo como ferida limpa. Pela primeira vez em anos, ele estava tentando consertar seus filhos. Quando, talvez o que estava quebrado era ele. Naquela noite, Marcos não trabalhou até 1 da manhã, como sempre fazia. Ele ficou sentado na sala de estar escura, pensando, pela primeira vez em anos, realmente pensando sobre algo além de lucros e expansão. Quando Diana tinha ido embora, ele tinha feito o que sabia fazer: trabalhar mais, ganhar mais, construir mais. Como se dinheiro pudesse preencher o vazio que ela deixou. Como se sucesso pudesse compensar fracasso familiar. Mas não podia. E seus filhos pagaram o preço. Eles perderam a mãe e depois, lentamente, perderam
o pai também, porque ele estava tão ocupado tentando controlar tudo que não percebeu que controle não era o que eles precisavam. Eles precisavam dele presente, enquebrado, humano real, mas ele não sabia mais como ser isso. Se é que algum dia soube, os dias seguintes foram revelações empilhadas sobre revelações. Rosa criou uma rotina, não uma rotina rígida, mas um ritmo. Acordar, café da manhã juntos na cozinha, música enquanto limpavam, tempo fora no jardim, almoço, descanso, mais brincadeiras, jantar, banho, história antes de dormir, simples, repetível, seguro. E lentamente, como gelo derretendo em março, os gêmeos começaram a responder. Não dramaticamente, nada que pudesse ser filmado e chamado de milagre instantâneo, mas pequenas coisas. Ethan segurou a mão de Rosa no terceiro dia, quando foram ao jardim. Noah sorriu, realmente sorriu. No quinto dia, quando Rosa fez panquecas no formato de ursinhos, Marcos observava, sempre observando, querendo participar, mas não sabendo como. Rosa o encorajava. Sente-se conosco no café da manhã, não force conversa, apenas esteja ali. E ele tentava. Sentava-se, comia panquecas de ursinho, observava seus filhos. E às vezes, apenas às vezes, eles olhavam de volta. No sétimo dia, Marcos decidiu sair do escritório às 3 da tarde, sem avisar. Precisava fechar um negócio de 22 milhões na Califórnia? Podia esperar. Reunião com investidores europeus? Richard podia resolver. Pela primeira vez em 17 anos, construindo um império, Marcos Reeves escolheu casa sobre trabalho. Ele dirigiu para Connecticut. Chegou às 4h23. A casa estava silenciosa, mas ele podia ouvir sons vindos do jardim. Vozes. Não, uma voz. Rosa. E risadas. Risadas. Ele caminhou até a porta dos fundos e parou. Apenas parou e observou. Rosa estava no gramado. Tinha uma corda de pular. Estava pulando e cantando uma música boba em espanhol. E Noah e Ethan estavam rindo. Não muito alto, mas rindo. Pequenos sons de alegria que Marcos não ouvia há 3 anos. Eles não estavam pulando. Ainda não. Mas estavam batendo palmas. No ritmo, participando. Marcos apoiou-se no batente da porta. Sentiu lágrimas finalmente caírem, silenciosas, e não tentou pará-las, porque isso era o que 47 especialistas e 4 milhões de dólares não puderam comprar. Alegria simples, presente. Risadas de crianças que estavam lembrando que ainda eram crianças. Rosa o viu, sorriu e gritou: Senhor Reeves, venha, vou te ensinar. Ele ficou paralisado. Ele, pulando corda? Marcos Reeves não pulava corda. Ele estava de terno, sapatos italianos de $1.000. Ele tinha... Papai! Rosa gritou novamente e usou aquela palavra de propósito. Papai! Não, senhor Reeves! Venha! E ele viu Noah e Ethan olhando para ele, esperando algo em seus olhos. Algo como expectativa, esperança. Marcos tirou o paletó, tirou a gravata, largou tudo numa cadeira do pátio e desceu para o gramado. Rosa ofereceu a corda. Eu não sei pular corda, ele admitiu. Melhor ainda. Assim, os meninos vão rir quando você cair. Cair? Todo mundo cai, senhor Reeves. O importante é se levantar de novo. E ele entendeu. Ela não estava falando sobre pular corda. Ela começou a girar a corda. Marcos pulou, prendeu o pé, caiu no gramado e ouviu algo que o fez rir também. Pela primeira vez em anos, seus filhos rindo. De verdade,
de ver o Pai Todo-Poderoso caído no chão, ele se levantou, tentou de novo, caiu de novo. E eles riram mais, e ele riu com eles. E por 15 minutos, Marcos Reeves não era um bilionário, não era um CEO, era apenas um pai ruim em pular corda, fazendo seus filhos rirem. Quando finalmente desistiram, exaustos, eles todos se jogaram na grama. Rosa, Marcos, Noah e Ethan, olhando para o céu de Connecticut, nuvens passando, pássaros voando. E pela primeira vez desde que Diana foi embora, aquela casa sentiu como lar. Obrigado, Marcos disse baixinho para Rosa. Por quê? Por me lembrar que eu ainda posso ser pai. Você sempre foi, Sr. Reeves. Só tinha esquecido como... E ela estava certa. Ele tinha esquecido. Tinha trocado presença por provisão. Afeto por especialista. Amor por controle. Mas Rosa estava ensinando mais do que os meninos. Estava ensinando Marcos também, como ser humano novamente. Mas então, no 10º dia, algo aconteceu. Algo que testaria tudo. Marcos estava em casa, trabalhando no escritório doméstico. Rosa estava na sala de estar com os gêmeos. Eles estavam desenhando. A paz tinha se tornado quase normal. Quase. Então, Marcos ouviu um som, vidro quebrando e grito de Rosa. Ele correu, coração batendo, pensamentos voando. Chegou à sala de estar e parou. No chão, estilhaçado em 1000 pedaços, estava uma moldura de foto. A foto de Daniela. Rosa tinha trazido de casa. Tinha colocado numa prateleira discreta. Sua filha, aos 7 anos, sorrindo, usando um vestido amarelo. O único pedaço físico da criança que ela tinha perdido que ainda podia segurar. E Noah estava parado sobre os cacos, com a moldura quebrada nas mãos, olhos arregalados, mas não arrependidos. Desafiadores, ele tinha quebrado de propósito. Rosa estava de joelhos, tentando juntar os cacos de vidro. Suas mãos tremiam, lágrimas caíam sem som. Ela não gritava com Noah, não o repreendeu. Apenas tentava, desesperadamente, salvar aquela foto. A última coisa que tinha de Daniela que não eram memórias se dissolvendo. Marcos sentiu raiva explodir. Raiva que ele não sabia que estava ali. Ele se moveu em direção a Noah. Ia agarrá-lo. Ia gritar. Ia finalmente estabelecer consequências, porque isso era longe demais. Mas Rosa se levantou. Colocou-se entre Marcos e Noah. Lágrimas manchando seu rosto, mas sua voz firme. Não, Rosa, ele quebrou. Eu sei o que ele quebrou. Sua voz tremeu, mas permaneceu firme. E eu sei por quê. Marcos parou. Confuso. Por quê? Por que ele faria isso? Rosa olhou para Noah e havia algo em seu olhar. Não raiva. Porque ele precisa saber. Se eu vou embora também. As palavras caíram como pedras. Marcos olhou para Noah. Realmente olhou e viu o que Rosa viu. Um menino de 6 anos com olhos azuis aterrorizados, testando duramente. Porque todas as pessoas que ele amou deixaram mãe. Babás. Todos, então. Ele destrói antes que alguém o destrua primeiro. Ele empurra antes que seja abandonado. Ele quebra porque espera ser quebrado. E Rosa entendeu, porque ela também tinha sido quebrada. Rosa se ajoelhou na frente de Noah, pegou as mãos pequenas dele, segurou-as entre as suas, mesmo trêmulas. Eu não vou embora. Ela disse, voz rachada, mas firme. Você pode quebrar tudo nesta casa. Você pode gritar, pode me odiar, mas eu não vou embora. Porque eu te amo. E te amar significa ficar, mesmo quando dói. Noah a encarou. Seu lábio tremeu, suas mãos apertaram as dela. E então
algo aconteceu que ninguém tinha visto em 3 anos. Ele chorou, não em silêncio. Altos sons, profundos e dolorosos de 3 anos de dor saindo como água de represa rompida. E ele caiu nos braços de Rosa, e ela o segurou, apenas segurou, enquanto ele quebrava, finalmente, completamente, deixando a dor sair. Ethan observou por 3 segundos. Então, correu e se juntou, abraçando Noah, abraçando Rosa, chorando também. E Rosa o segurou. Os dois, como se fossem dela. E talvez, de alguma forma, fossem. Marcos estava congelado, assistindo. E então ele viu algo no chão. Entre os cacos de vidro, a foto de Daniela, danificada, mas intacta. Rosto de uma menina morena de 7 anos, sorrindo, eternamente sorrindo. Ele a pegou, cuidadosamente, e quando Rosa eventualmente olhou para cima, rosto molhado, Marcos a entregou a ela. Eu vou mandar fazer uma moldura nova, a melhor que existir. Rosa assentiu, pegou a foto, beijou-a suavemente. Obrigada! Mas Marcos sabia, ele não estava fazendo nada além do mínimo. Essa mulher tinha dado seus filhos de volta a ele, tinha segurado as peças quebradas de sua família e recusado a desistir, mesmo quando custou sua própria dor. Quem era ele realmente? Um homem que construiu um império, mas não sabia segurar os próprios filhos? Ou alguém que ainda podia aprender? Naquela noite, depois que os gêmeos finalmente dormiram menos no colo de Rosa, exaustos de chorar, Marcos e Rosa sentaram na cozinha. Silêncio entre eles, não desconfortável. Apenas silêncio carregado de verdades não ditas. Por que você não desistiu? Marcos finalmente perguntou. Quando ele quebrou a foto, por que você não foi embora? Rosa olhou para sua xícara de chá. Vapor subindo como pequenos fantasmas. Porque se eu fosse embora, eu provaria o que eles acreditam. Que amor é condicional. Que eles não são dignos. E eu conheço essa mentira, Sr. Reeves. Eu vivi ela depois que Daniela morreu. Eu acreditei que se Deus me amasse, ele não teria levado ela. Levei meses para entender. Amor não significa ausência de dor. Significa presença na dor. Marcos absorveu isso. E então perguntou algo que ele não tinha coragem de perguntar. Desde que Diana saiu. Eu sou um bom pai. Rosa não respondeu imediatamente. Ela era bondosa, mas não falsa. Você é um pai que ama. Ela finalmente disse. Mas amor assustado. Amor que fica à distância porque tem medo de machucar ou ser machucado. Seus meninos não precisam de um pai perfeito, Sr. Reeves. Eles precisam de um pai presente. Como eu faço isso? Você começa sendo quebrado com eles. Deixe eles te verem. Realmente te verem. Não o bilionário. Não o homem que sempre tem controle. O homem que chora, que tenta e falha. Que ama, mesmo quando não sabe como. E se eu não conseguir? Você já está conseguindo. Você está aqui. Não em Manhattan. Aqui. Isso é um começo. E ela estava certa. Pela primeira vez em 3 anos, Marcos estava escolhendo estar ali. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para começar. As semanas seguintes foram transformação lenta, mas certa. Rosa não apenas cuidava dos gêmeos. Ela ensinava Marcos a cuidar. Pequenas lições. Sente-se no chão com eles, ao nível deles. Quando eles desenham, desenhe com eles. Não corrija, apenas crie junto. Cante, mesmo que sua voz seja terrível. Eles não querem perfeição, querem conexão. E Marcos tentou. Deus, como ele tentou. Alguns dias eram bons. Ele sentava no chão, desenhava árvores ruins. Os meninos sorriram. Outros dias eram difíceis. Ele perdia a paciência. Queria controle. Rosa gentilmente o lembrava. Solte.
Apenas ame. No 23º dia, algo miraculoso aconteceu. Marcos estava lendo um livro para os meninos antes de dormir. Algo sobre dragões e cavaleiros. Sua voz era monótona, não acostumada a narrativas infantis, mas estava tentando. E então, tão suave, que ele quase não ouviu, uma voz. Dragão! Marcos parou, olhou para cima. Ethan estava olhando para a imagem no livro e tinha falado uma palavra. Mais uma palavra? A primeira em 3 anos. Marcos olhou para Rosa, que estava na porta. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela assentiu, encorajando-o. Sim, Marcos disse, voz quebrando. É um dragão grande. Ethan adicionou, sua voz rouca de desuso, mais linda, tão linda, muito grande. Marcos concordou. E então, porque não sabia o que mais fazer, ele começou a chorar. Lágrimas silenciosas, caindo em páginas ilustradas. Ethan olhou para ele, confuso, e então fez algo que quebrou Marcos completamente. Tocou o rosto do pai, limpou uma lágrima com o dedo pequeno e sorriu. Noah observava. E então, como se tivesse sido libertado por Ethan, ele falou também. Papai! Uma palavra. Simples, comum. Mas Marcos não a ouvia há 3 anos. E agora, ali estava. Papai! Ele era papai novamente, não apenas o homem que pagava contas. Papai! Ele os abraçou, os dois, forte, e chorou no ombro de crianças de 6 anos. E Rosa observou da porta, sorrindo através das próprias lágrimas. Porque isso era o que ela rezou por 23 dias. Não um milagre médico, mas um milagre de amor, reconectando o que trauma tinha separado. A notícia de que os gêmeos estavam falando novamente se espalhou. Especialistas ligaram, querendo estudar o caso. Jornalistas queriam escrever matérias. O milagre de Greenway. Mas Marcos recusou tudo, porque não era um milagre, era Rosa. Era amor paciente, era presença consistente, era fé em ação. E ele não ia transformar a cura de seus filhos em manchete. Mas ele fez uma coisa que tinha pensado por semanas, mas não tinha tido coragem de fazer. Uma noite, depois que os meninos dormiram, Marcos encontrou Rosa na cozinha. Ela estava lavando louça, sempre lavando louça, cantarolando. Rosa! Ela se virou, viu algo sério em seu rosto. Senhor Reeves, eu preciso te perguntar algo. E você pode dizer não, mas ele respirou fundo. Você já pensou em ficar, não como empregada, como parte desta família, permanentemente? Rosa parou, mãos ainda na água, olhos arregalados. O que você está perguntando? Tô dizendo que meus filhos amam você. Ele engoliu em seco. Eu te respeito profundamente. Eu não sei o que seria de nós sem você. Então estou perguntando, você ficaria como família? Ele não disse as palavras, não explicitamente, mas ambos entenderam. Ele estava falando sobre mais que uma posição. Estava falando sobre compromisso, sobre construir algo juntos, sobre se tornar, talvez, algo mais que empregador e empregada. Rosa não respondeu imediatamente. Ela secou as mãos, virou-se para ele completamente. Senhor Reeves, Marcas, por favor, me chame de Marcos. Marcos. A palavra soou estranha em sua boca, íntima. Eu fico, mas não porque você me ofereceu algo. Eu fico porque amo aqueles meninos. E por quê? Ela hesitou, porque acho que Deus me trouxe aqui não apenas para curá-los, mas para me curar também. Então, você fica? Eu fico. E naquele momento, parados na cozinha de uma mansão em Connecticut, sob luzes fluorescentes e com mãos de lavar louça, ainda úmidas, algo começou. Não amor romântico, ainda não, mas parceria, compromisso,
Duas almas quebradas decidindo construir algo novo a partir dos cacos. Meses passaram. A vida encontrou ritmo. Rosa não era mais empregada. Era simplesmente Rosa. Marcos trabalhou menos. Estava em casa para jantares, para leituras antes de dormir, para brincadeiras no jardim. E Noah e Ethan cresceram. Não apenas em altura, mas em vida. Eles falavam agora. Não muito, mas falavam sobre dragões, sobre comida favorita, sobre sonhos. Pequenas janelas abrindo em almas que estavam fechadas por anos. E Marcos aprendeu algo. Curar não era linear. Alguns dias eram bons. Outros, os meninos regrediam, ficavam silenciosos, testavam limites. Mas agora, Marcos sabia. Não entrar em pânico, não chamar especialistas, apenas amar consistentemente, pacientemente. Rosa o ensinou isso através de exemplo. Ela nunca desistia em dias difíceis. Apenas amava mais. E lentamente, Marcos se viu amando não apenas seus filhos de novo, mas vida. Ele tinha esquecido como era isso. Acordar com propósito, além de lucros. Rir, brincar, chorar quando necessário. Ser humano. Um ano após Rosa chegar, numa tarde de primavera, quando flores estavam começando a aparecer no jardim de Connecticut, Marcos estava na sala de estar. Os gêmeos estavam no chão, construindo algo com blocos. 7 anos agora, mais altos, mais presentes. Rosa estava na cozinha, preparando o jantar. E Marcos olhou ao redor para aquele espaço, aquela casa que já foi túmulo emocional, e viu vida, risadas, bagunça, blocos espalhados, desenhos na geladeira, música na cozinha. Ele viu lá. E pela primeira vez desde Diana, saiu há 4 anos atrás. Marcos Reves não sentiu mais vazio quando olhava para o futuro. Ele sentiu esperança. Naquela noite, depois que os meninos dormiram menos no próprio quarto, sozinhos, um passo enorme, Marcos encontrou Rosa no jardim. Ela estava sentada no banco de madeira que ele tinha instalado no mês anterior, olhando para as estrelas. Ele sentou ao lado dela. Obrigado, ele disse, não pela primeira vez, mas talvez pela mais importante. Por quê? Ela sempre perguntava isso, como se não soubesse por nos salvar. Eu não salvei ninguém, Marcos. Apenas amei. E amor salva. Sempre salva. Você acha que eles vão ficar bem? Completamente bem. Rosa pensou por um momento. Eu acho que eles vão carregar cicatrizes. Todos nós carregamos, mas cicatrizes não impedem vida. Elas apenas lembram que sobrevivemos. E às vezes, sobreviver é o primeiro passo para viver. Marcos assentiu. Olhou para ela. Realmente olhou e viu não a mulher que chegou há 1 ano com roupas simples e uma Bíblia gasta, mas a mulher que transformou quebras em pontes, que amou quando era mais fácil desistir, que ficou quando todos foram embora. Rosa, eu preciso te dizer algo. Ela se virou, esperando. Eu acho que estou me apaixonando por você. Silêncio. O tipo de silêncio que carrega peso de mundos mudando. Rosa não pareceu chocada. Apenas pensativa. Marcos, você sabe que eu sou diferente de mulheres que você conheceu. Eu não venho de seu mundo. Eu sei. E eu não quero mulheres do meu mundo. Eu quero você. Se você quiser. Se você puder amar um homem que ainda está aprendendo a ser humano. Rosa sorriu. Pequeno, triste, esperançoso. Eu já amo você, Marcos. Eu tenho amado desde o dia 23, quando você chorou lendo sobre dragões. Porque naquele momento, eu vi não um bilionário. Vi um pai quebrado escolhendo tentar.
Isso é lindo. Então, o que fazemos? Acho que continuamos, um dia de cada vez, amando esses meninos, construindo uma família, deixando nossos corações curarem juntos. Isso soa como um sim. É um sim. Devagar, mas sim. E sob estrelas de Connecticut, 2 adultos quebrados decidiram tentar algo aterrorizante e lindo. Construir novo começo a partir de finais dolorosos. 6 meses depois, Marcos e Rosa se casaram. Não foi um casamento grande. Não houve fotógrafos de revista. Apenas pequena cerimônia na igreja que Rosa frequentava no Bronx. Noah e Ethan foram pajens, usando ternos pequenos que os faziam parecer homenzinhos. Eles trouxeram as alianças e, quando o pastor perguntou se havia objeções, Ethan gritou: "Rosa, vai ser nossa mãe agora!" A igreja riu e chorou e celebrou não apenas união, mas redenção. Porque era isso. Redenção, Marcos tinha perdido Diana, Rosa tinha perdido Daniela, Noah e Ethan tinham perdido a mãe biológica, mas ali, naquela pequena igreja no Bronx, eles encontraram uns aos outros e construíram algo que trauma não tinha dado. Mas que amor deu! Família escolhida, família curada, família real. 1 ano após o casamento, Rosa estava grávida. Menina, eles decidiram chamar de Daniela, em honra à filha que Rosa perdeu. E, quando a bebê nasceu, com olhos escuros como a mãe e grito forte como vida, insistindo em continuar, Marcos segurou ela e chorou. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha encontrado, por milagres que não vieram de especialistas ou dinheiro, mas de uma mulher humilde que acreditou em amor quando ele tinha esquecido como Noah e Ethan adoraram a irmã. 8 anos agora, falando, rindo, ainda tinham dias difíceis. Ainda haviam terapeutas ocasionalmente, mas viviam. Realmente viviam. E quando seguravam a bebê, algo em seus olhos brilhava. Cura não foi instantânea, não foi perfeita, mas foi real. E numa tarde de verão, 5 anos após Rosa ter tocado aquela campainha pela primeira vez, a família estava no jardim, Marcos empurrando Noah no balanço que tinha instalado, Ethan jogando bola, Rosa segurando Daniela, agora 3 anos, enquanto ela tentava pegar borboletas. Sol brilhando, risadas preenchendo ar. E Marcos parou, apenas parou, e olhou, realmente olhou para o que tinha. Não um império, não 300 milhões de dólares, mas isso, este momento, esta família, esta vida. E pela primeira vez, talvez na vida inteira, Marcos Reves estava completo, porque ele aprendeu o que 47 especialistas não podiam ensinar. O que todo o dinheiro do mundo não podia comprar: amor paciente, presença consistente, humildade para ser quebrado e deixar outros te ajudarem a reconstruir, e fé, não religiosa necessariamente, mas fé que mesmo nas quebras mais profundas, cura é possível. Que pessoas certas, no tempo certo, podem mudar tudo. Que milagres não vêm sempre em tempestades dramáticas. Às vezes vêm mulheres de 1,55 m com bíblias gastas e quesadilas feitas com amor. Naquela noite, depois que crianças dormiram, Marcos e Rosa sentaram no pórtico, mãos entrelaçadas, observando vagalumes começarem a dançar no jardim, escurecendo. "Você lembra do dia que chegou aqui?" Marcos perguntou. "Como poderia esquecer? Você estava tão assustado. Eu achava que tinha perdido meus filhos para sempre." "Você não tinha perdido. Eles só estavam esperando você os encontrar." Marcos sorriu. "E você me ensinou onde procurar." "Onde?" "Onde? Não em soluções. Em conexão."
não em consertar, em amar. Rosa apoiou a cabeça em seu ombro. Você aprendeu bem. Tive uma professora paciente. Silêncio confortável os envolveu. E então Rosa disse algo que Marcos levaria pelo resto da vida. Sabe qual é o verdadeiro milagre, Marcos? Não é que os meninos falaram novamente. É que você se permitiu ser amado. Essa era a quebra mais profunda. E você curou. Marcos sentiu lágrimas. Mais uma vez. Mas agora elas não doíam. Eram limpas. Gratas. Eu te amo, ele disse. Eu te amo também. E sob céu de Connecticut, com vagalumes dançando e crianças dormindo seguras. Duas almas que tinham estado perdidas entenderam verdade simples, mas profunda. Amor não é ausência de dor, é presença nela. É escolher ficar, quando partir seria mais fácil. É tricotar pacientemente enquanto corações congelados lentamente derretem. É fazer quesadilas e cantar canções de ninar e acreditar, mesmo quando parece impossível, que quebrado não é o mesmo que destruído. E às vezes, apenas às vezes, pessoas certas chegam exatamente quando você parou de acreditar que alguém viria. Elas não chegam com diplomas ou promessas grandiosas. Chegam com bíblias gastas, mãos calejadas e corações grandes o suficiente para segurar suas peças quebradas até você aprender a segurá-las sozinho. E quando você finalmente aprende, você descobre que não está mais sozinho. Você construiu família de cacos, de dor, de fé, de amor que recusa desistir. E isso, no final, é o único milagre que importa. O milagre de escolher amor. Todos os dias, mesmo quando custa tudo. Especialmente quando custa tudo. Porque amor que não custa nada, vale nada. Mas amor que custa tudo. Esse amor salva mundos. E salvou o deles